A decepção faz parte das nossas vidas. Acho que todo mundo já se decepcionou alguma vez, ou se não, vai se decepcionar com certeza. Mas eu fico me perguntando, o quanto essa decepção fala sobre esse outro, fala sobre essa situação, ou o quanto essa decepção fala da expectativa que a gente colocou nesse outro ou nessa situação. Oi, eu sou a Laura. Oi, eu sou a Sara. Voltamos então, e o nó de hoje vai ser, principalmente levando em consideração talvez uma coisa que aparece muito no meu grupo de amigas, não sei como é que é pra ti, Sara. Não tem muito como eu fazer uma separação, né, de quem é Laura, quem é psicóloga, é tudo um nó só. Quando eu escuto as minhas amigas falando sobre decepções, que é a decepção muitas vezes com alguma coisa sobre o outro. E por vezes eu escuto essas decepções e penso muito sobre o quanto que isso tá falando da situação e da pessoa, ou quanto que isso está falando da expectativa que a gente coloca sobre esse outro, né? A expectativa que a gente cria que esse outro vai conseguir alcançar, que ele vai conseguir nos entregar aquilo, e que, bom, por vezes é tudo uma expectativa, não necessariamente a pessoa tá decepcionando, e sim a gente criou uma expectativa que não foi alcançada. Só que, será que a gente comunicou essa expectativa? Da onde tá nascendo essa expectativa? O quão justa é essa nossa decepção, né? O quão justo com o outro é essa decepção. Claro, a nossa emoção que a gente sente, o nosso sentimento não é querendo invalidar isso, mas pensando sobre exatamente isso, o quanto a gente comunicou a nossa expectativa, o quanto ela estava adequada àquele contexto. Eu acho que é muito comum a gente falar sobre, bom, então a saída é não criar expectativa, então não vou criar expectativa, vou tentar não criar expectativa. Eu escuto isso bastante. De, eu não deveria criar expectativa, eu vou tentar não criar expectativa com essa situação. Mas uma coisa é fato, a gente não controla o que a gente pensa, a gente não controla o que a gente sente, e a gente vai criar expectativa sobre as coisas, é natural, principalmente em situações em que existe um envolvimento emocional maior. Faz sentido que a gente projete cenários ideais, faz sentido que a gente sonhe, idealize um contexto, um cenário, um desejo. Então, a expectativa, ela vai aparecer de um jeito ou de outro, com maior ou menor intensidade. O ponto aqui não é a gente querer renegar isso e querer repudiar isso. Acho que a expectativa, muitas vezes, ela pode realmente até nos guiar em direção àquilo que a gente busca, que a gente quer, né? A gente entender um pouco mais, então, o que a gente deseja, mas é pensar que o outro não vai ter uma bola de cristal para conseguir adivinhar qual é a nossa expectativa. Muitas vezes aquilo que é óbvio pra gente não é óbvio pro outro. Então, o quanto a nossa expectativa tá alinhada com essa realidade, o quanto ela tá adequada, não no sentido de certo ou errado, mas exatamente de quão provável é esse outro conseguir atingir essa expectativa. Eu acho que quando a gente fala sobre essa temática, o mais importante é a gente conseguir entender qual que é a nossa relação com expectativa, né? Qual que é o significado de expectativa pra gente? Porque concordo com cada palavra que tu falou, assim, eu não boto nem tiro nenhuma palavra. A expectativa, ela não vai nascer do nada. Quais foram os sinais que foram dados por essa pessoa? Da onde que tá nascendo essa nossa expectativa? Mas é exatamente isso, como é que eu tô me relacionando com essa expectativa que eu criei? Será que eu comuniquei que eu espero que as coisas sejam feitas da forma X, da forma Y? O que essa expectativa tá falando? Essa expectativa tá falando mais sobre mim ou mais sobre o que essa pessoa em algum momento me mostrou parecer ser? Porque eu acho que tem os dois lados da moeda. Tem a questão de, sim, expectativas elas não surgem do nada, e por vezes tem uma questão de responsabilidade da pessoa não sustentar muito aquilo que ela em algum momento mostrou parecer ser, mas também eu acho que tem o outro lado de, bom, a expectativa foi criada e se criou uma idealização sobre isso. O que eu tô esperando dessa pessoa? Eu comuniquei que isso é uma coisa que eu espero, que é uma coisa que eu gostaria, é uma coisa que eu preciso. Então acho que é uma questão de uma responsabilidade que é de ambos os lados. Se eu me posiciono de uma forma numa relação, como que eu vou sustentar isso ou deixar de sustentar? E se eu crio uma expectativa e tenho uma esperança nessa relação, tô comunicando ou ela tá vindo de um ar mais de idealização? Quais sinais foram dados para eu criar essa expectativa e quais sinais foram dados para eu perceber que não, peraí, essa pessoa tá se afastando um pouco daquilo que eu esperava ou daquilo que eu idealizava. Eu acho que é importante sempre ver esses dois lados da moeda, não ficar nessa procura constante do culpado, da decepção. Porque sim, a gente se decepciona com coisas que as pessoas fazem, e eu acho que faz parte, mas é importante a gente conseguir também entender qual que é o nosso papel dentro dessa decepção, assim, tá vindo de um ar de idealização, tá vindo de um ar de a expectativa que foi criada, são tantas nuances que dá pra se analisar a partir disso e que é difícil. Eu acho que é muito fácil a gente estar nesse papel de estar apontando que tá errado, mas ok, da onde que isso tá vindo e o que isso pode dizer de mim também? A decepção, fruto
fruto de uma expectativa não atingida, não alcançada, enfim, que o outro não conseguiu suprir, pode dizer muito sobre nós nossos, sobre questões nossas. A gente pode ler essa quebra de expectativa, essa decepção, como se tivesse algo muito grandioso por trás. Por exemplo, bom, se essa pessoa não teve tal comportamento que eu esperava, logo isso significa que ela não se importa verdadeiramente comigo, que ela não gosta verdadeiramente de mim, que ela não tá realmente atenta a isso. E aí a gente pode cair num lugar muito perigoso, que é, às vezes, ela só não fez o comportamento porque não fez e ponto. É muito fácil a gente ir para esse lugar de enxergar talvez um mundo dentro de um comportamento que talvez seja só um comportamento. Acho que a teoria do apego, que é uma teoria em comum que a gente trabalha, assim, ela se ocupa em falar muito sobre isso. De por vezes, assim, eu tô decepcionada porque fulano não fez X. Só que na verdade essa decepção fala muito mais sobre uma necessidade minha que não tá sendo amparada, dá pra se dizer assim. Então, por exemplo, quando ele não faz isso, eu sinto que eu não sou importante, eu sinto que ele não me escuta, eu sinto que ele não me enxerga, que Não me ele dá o valor me que dá eu o valor. mereço. Bom, então o quanto que é importante da gente conseguir entender também o que tem por trás dessa expectativa, né? Qual que é a necessidade emocional, talvez, por trás disso que a gente tá criando em cima do outro, pra gente conseguir também comunicar. Eu acho que é muito importante isso, assim, de tá tudo bem a gente ter expectativa, tá tudo bem a gente ter essas necessidades, tá tudo bem a gente esperar algo do outro, mas acho que a gente precisa quebrar essa ideia de que o outro tem que ler a minha mente e saber exatamente aquilo que eu preciso e me entregar exatamente aquilo como eu quero. Porque vamos lá, tem outra coisa envolvida aqui nisso que a gente tá falando, que também são as formas de comunicação. Por vezes a pessoa ela pode estar tentando alcançar uma certa expectativa tua, só que do jeito que ela faz, do jeito que ela sabe fazer, talvez eu não vou estar conseguindo interpretar da mesma forma que essa pessoa tá tentando me comunicar. Então a importância da gente conseguir falar pro outro, passar pro outro aquilo que é importante pra gente numa relação. Isso tanto amoroso, quanto de amizade, quanto familiar, e a gente conseguir ir alinhando a expectativa. O que eu espero de alguém e como que essa pessoa tem pra me oferecer. Porque uma coisa que eu acho muito importante da gente pensar, principalmente quando a gente fala em relacionamento amoroso, é do que eu tô me apaixonando naquela pessoa. Tô me apaixonando pelo que ela tem pra me oferecer ou por uma ideia do que ela poderia me entregar? Pela expectativa que eu tenho do que essa pessoa pode ser ou do que a gente pode vir a ser. Logo eu me encanto com isso. E aí quando isso não vem, a gente fala de uma grande decepção, mas de novo, quanto essa decepção diz do real contexto, ou exatamente dessa expectativa idealizada que eu coloquei que acabou não se cumprindo. É muito comum a gente ver uma quebra de expectativa em, bom, eu esperava que fulano fizesse algum gesto pra mim, demonstrasse seu afeto de uma maneira X, e esse gesto não veio, então existe toda essa frustração e decepção de então ele não se importa, então ele não gosta, então ele não tá atento. Mas aí também existe o outro ponto de tá, ok, mas por que eu vou comunicar se isso é óbvio, isso deveria ser óbvio, isso deveria acontecer, eu não tenho que comunicar tudo. Pera lá, eu acho que existem coisas como respeito, por exemplo, que a gente parte do princípio que para se relacionar o respeito é indispensável. Mas agora existem muitas outras que são tantas nuances, como tu comentou antes, que pode parecer óbvio para mim, mas pro outro não seja. A gente não pode cair numa interpretação equivocada das situações, comprar aquilo como verdade absoluta e não fazer o mínimo questionamento em relação a isso. Então, bom, eu não recebi esse gesto do outro que eu tava esperando muito, logo eu leio isso como ele não se importa comigo, e é isso, essa é a certeza, porque era muito óbvio, ele tinha que ter feito isso, ele não fez, ele não se importa. Mas será realmente que isso já foi comunicado? Mesmo se já foi, será que a única explicação plausível para a falta desse comportamento é ele não se importar? Será que a gente não pode ver outras possíveis explicações? Será que não existem outras nuances? Porque aí isso não é invalidar a frustração, não é invalidar o que a gente sente. Poxa, se eu esperava receber um presente hoje e eu não recebi, é meu aniversário, eu esperava receber um presente e não recebi, faz sentido que eu fique frustrada e chateada. Agora, e tá tudo bem sentir isso, agora o ponto é interpretar isso como uma certeza absoluta de uma falta de cuidado, de uma falta de importância, de uma falta de afeto, pode ser um caminho perigoso, pode dizer muito mais de nós meus do que realmente uma intenção do outro ou uma falta de consideração e cuidado do outro. Por isso a importância de alinhar coisas que podem parecer óbvias pra gente, mas pra gente deixar tudo às claras, colocar tudo na mesa, pra exatamente conseguir alinhar melhor as expectativas e conseguir estar ali, mas na mesma página, né? Alinhar com o outro e também alinhar consigo mesmo. Quais são as minhas necessidades? O que eu espero de uma relação? E conseguir entender consigo aquilo que eu espero de uma relação não significa que então agora eu me posiciono e espero uma pessoa pronta. Eu até tava te ouvindo e fiquei pensando assim, antes
de trazer esse comentário, o quanto que isso que a gente tá falando também se relaciona muito com o que a gente já veio conversando em outros episódios, sobre essa ideia de que hoje em dia as pessoas esperam muito o outro pronto. Não tem muito espaço para construir. Eu acho que isso que a gente tá falando agora é também um pouco sobre a importância da gente dar espaço de construir com esse outro, com esse alguém, como que as coisas vão acontecer. Porque expectativas que se criam no momento do encontro, é bem o que tu disse, é normal, é difícil a gente não criar expectativas, mas ir de encontro com alguém já com a expectativa de que algo vai acontecer é muito perigoso, porque, bom, tu tem que comunicar para essa pessoa, tu tem que construir com essa pessoa como que vocês querem se relacionar, o que vocês esperam um do outro, o que para vocês é importante. Então, esperar que uma pessoa chegue pronta, já te entregando como se ela tivesse uma bola de cristal sobre as tuas necessidades, gera muito espaço para frustração e muita impaciência, eu diria, para lidar com essa frustração também, porque daí a gente já coloca aquela pessoa no me decepcionou, não quero, descarta, próximo. Acho que aqui a gente tá falando da importância do espaço de construção com a outra pessoa, a importância da gente conseguir comunicar quais são o que a gente espera, quais são as nossas expectativas, não só pro outro, mas pra gente, a gente também ter claro pra gente mesmo, né? O que a gente precisa, o que eu espero de uma relação, como que eu quero receber carinho, como que pra mim é importante, e a questão de também a gente aprender como que o outro vai conseguir me entregar isso. Quais são os sinais que a pessoa tá me dando de que ela consegue ir até ali. Daí eu entendo também se eu consigo acompanhar esse ritmo ou não, se pra mim é suficiente ou não. Acho que são tantas nuances importantes aqui, mas volto a pensar que hoje em dia as pessoas estão muito esperando coisas muito prontas, assim, e se deparam com frustração muito rápido, porque quebra muito esse espaço de construção. E o quanto é importante a gente estar numa posição de autoconsciência, de autopercepção, para não se deixar levar muito por esses vieses de interpretação, por essas lentes emocionais que moldam a nossa maneira de interpretar as coisas. Porque, bom, se a minha tendência é sempre levar os contextos para esse lugar de falta de importância, de falta de afeto, bom, eu vou com essa expectativa, quando isso não acontece eu me frustro muito, eu me fecho muito, então eu interpreto isso como uma rejeição, como uma falta de carinho, enfim, né, faço todo esse movimento. Tendo a consciência disso, a gente conseguindo entender um pouquinho dessa percepção, fica muito mais fácil questionar e entender, bom, acho que essa expectativa é minha e eu preciso alinhar com o outro e alinhar comigo mesma também, para conseguir caminhar nisso de uma maneira mais tranquila. Não abrindo mão, óbvio, daquilo que é importante pra mim. Acho que, né, como eu comentei, a expectativa pode ser uma bússola importante pra gente entender o que a gente quer, o que a gente espera e precisa, mas a gente também precisa entender um pouco por onde a gente vai. Quão alinhado aquilo foi com o outro, quão conversado, quão articulado. E também isso, entender aquilo que o outro vai conseguir me dar, aquilo que o outro vai conseguir suprir e ver se tá alinhado com as expectativas, o quanto eu consigo alinhar também e ir até o outro e ficar naquilo que eu espero, enfim, fazer essa dança, pra ver até onde fica confortável pra mim ou onde não fica. É isso que eu falo quando eu trago a ideia de responsabilidade compartilhada, porque é muito comum, assim. De novo, voltando para a ideia de relacionamentos amorosos, mas a gente querer procurar alguma coisa que tá errado e entender, assim, quem que errou? Quem é o culpado disso? Mas, na verdade, eu acho que é muito para além de, quem errou, e sim, qual que é o papel de cada um dentro dessa situação. Sim, beleza, eu posso ter ficado chateado com tal coisa, mas é isso, tá vindo de uma expectativa que eu criei, tá vindo de uma necessidade minha que não foi suprida, isso foi comunicado, eu tenho clareza disso dentro de mim. É muito sensível, porque a gente sente, a gente se machuca, mas a gente também tem que entender que, cara, as pessoas são diferentes, são bagagens diferentes, e a gente tem que conseguir alinhar isso, né? Eu sempre trago nos meus atendimentos de casais, se relacionar é como se cada um tem uma mala, e agora a gente vai viajar com uma mala só. Como que a gente vai pegar um pouquinho de cada mala pra colocar nessa uma só? A gente tem que fazer esse movimento juntos, a gente tem que escolher isso juntos. E é difícil, é delicado, porque a gente queria que fosse assim, a pessoa simplesmente, magicamente sabe tudo que eu preciso e ela me entrega tudo que eu preciso. Mas não é assim. Ninguém tem obrigação de saber como um outro funciona. E é impossível saber sempre, né? É impossível, porque cada pessoa é diferente. O que eu preciso é diferente do que tu precisa. E talvez o que eu precise nessa relação vai ser diferente do que eu precisava numa relação anterior. Ter essa clareza consigo e depois a gente conseguir ter essa clareza com o outro, de comunicar pro outro, de ter um espaço, uma abertura pra gente conseguir falar isso pro outro, pra construir isso com o outro, entendendo que vão ter erros, que vão ter momentos que, bom, não alcançou a minha expectativa, mas vamos conversar sobre isso, vamos entender qual que é o papel de cada um, não tirando a responsabilidade dessa pessoa, porque eu acho que é uma responsabilidade compartilhada. Claro que o outro tem que ter um olhar atencioso, também tem que se colocar na disposição de escutar e entender o que eu posso estar fazendo pra chegar mais perto daquilo que tu espera, e
entender se eu consigo também, se eu consigo alcançar essa tua expectativa, porque por vezes eu também já me deparei assim com amigos e até mesmo no meu pessoal de entender que, cara, essa pessoa ela não vai conseguir me entregar aquilo que eu tô esperando, que eu gostaria, que eu entendo pra mim como valor, eu também posso me retirar, né? Ficar nessa engrenagem do cobra, 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 cobra. Expectativa, frustração, decepção e assim vai. Não é saudável pra nenhum dos dois, né? Então é a responsabilidade compartilhada. Eu tenho essa expectativa, eu vou comunicar. Se a pessoa não consegue me entregar, também é um movimento de eu conseguir me retirar, de eu entender até onde eu consigo ir. Te escutando, eu fiquei pensando muito sobre isso que tu trouxe, de, bom, o que o outro precisa é diferente do que eu preciso, o que eu faço pelo outro é diferente do que o outro faz por mim. E sabe que pode ser muito comum se a gente principalmente é uma pessoa que se doa mais pro outro, que por vezes acaba anulando as nossas necessidades em prol das necessidades do outro, que a gente, às vezes até sem perceber, mas sempre espere isso de volta. Por exemplo, se tu me ligar amanhã falando que tu precisa de mim, que tu tá te sentindo sozinha e que tu quer que eu vá almoçar contigo. Mas eu tô aqui, não tô legal, tô com dor de cabeça, não tô me sentindo bem. Mas aí a Laura me liga e eu anulo a minha necessidade, eu anulo talvez a importância de ficar quietinha, me cuidando e me preservando naquele momento em prol da necessidade da Laura, que é ter uma companhia. E aí, por conta disso, eu espero, de uma maneira, de novo, não tão consciente, talvez não tão intencional, de que um dia em que eu ligar pra Laura e falar, Laura, eu tô me sentindo sozinha, vem aqui comigo, e a Laura talvez não estiver tão legal, eu espero que ela abra a mão da necessidade dela pra ficar comigo. Porque, bom, poxa, mas aquele dia eu fiz isso por ela, como é que ela não pode fazer isso por mim? Só que isso acaba sendo muito injusto com nós, com os outros, com as relações. E aí a gente entra nessa ideia de ter uma expectativa de que o outro também vá anular as necessidades dele em prol da gente. Quando o outro não supre isso, a gente se decepciona, a gente sente uma falta de reciprocidade. Fica muito aquela ideia de se eu me dou muito pro outro, eu espero que o outro também se doe muito pra mim. Mas isso não é tão justo. Isso é tão delicado, porque a gente faz isso genuinamente de querer ajudar o outro, né? Mas não necessariamente o outro ele vai interpretar aquilo da mesma forma que tu, o outro não vai te entregar isso, e ou ele não te entregar isso não necessariamente significa que ele não se importe. Muito uma questão de leitura também, mas também de comunicação, assim. Eu fico pensando numa situação dessa, se fosse acontecer, que é importante da gente conseguir comunicar a frustração exatamente aqui até numa questão amizade, familiar ou amorosa, mas a gente conseguir comunicar essa frustração para que tenha um alinhamento de expectativas. Porque, bom, talvez foi de forma inconsciente que aconteceu, mas se criou ali uma expectativa de que a pessoa fosse te entregar isso assim como tu entregou para ela. Não aconteceu, de novo, a gente vai cair naquele lugar de, eu superficialmente eu vou estar falando, ela não fez isso, ela não fez aquilo, mas e lá dentro? O que está acontecendo? Eu acho que é uma necessidade que não foi escutada, então fica naquela coisa do eu não me sinto importante, eu não me sinto pertencente a essa relação. Então, a importância da gente conseguir comunicar para conseguir alinhar isso. Eu não fazer por ti o que tu fez por mim, não é que eu não me importe, é que talvez somos diferentes. A nossa interpretação foi diferente. Se eu pudesse resumir, assim, em uma palavra, tudo que a gente está falando nesse episódio de hoje é a importância do comunicar, tá tudo bem criar expectativa e é impossível a gente se separar da criação de expectativas. Mas é importante que é a gente comunicar. Comunicar e também se responsabilizar um pouco com isso, porque eu acho que às vezes a expectativa ela vem de uma ordem de idealização. Então, qual é a expectativa que está vindo a partir de movimentos que me foram dados, de sinais que me foram dados, e quais são as expectativas que estão vindo dessa ordem de idealização. Eu gostaria que fosse assim, eu queria que fosse assim, mas na verdade não é da pessoa de me dar isso. Pra gente conseguir entrar em paz com a gente mesmo, de entender até onde eu consigo ir e até onde eu falo, não, realmente eu preciso mais. E tá tudo bem tu querer mais, tá tudo bem tu esperar mais também. Comuniquei, a pessoa não consegue me entregar, então qual que é o meu papel aqui? Na terapia de esquema a gente fala, a gente nomeia esse funcionamento, né, como autossacrifício, em que a gente vai acabar se doando muito pro outro, priorizando muito o outro, e a contrapartida é que a gente acaba esperando que esse movimento também aconteça. Mas o quão justo será que é isso? O quão claro, quão
o quão justo realmente é a gente esperar que todas as pessoas vão ser igualmente recíprocas, na mesma maneira, na mesma intensidade. Se a gente se anula pelo outro, consequentemente o outro também precisa se anular pela gente. E aí a gente fica nessa coisa que me vem com um amargo na boca, né? Porque daí existe essa frustração muito grande, a gente faz muito, a gente sente que recebe pouco, mas na verdade porque a gente tá com essa visão meio distorcida e a gente fica numa constante frustração e insatisfação. Então, o quanto é importante, exatamente, alinhar a comunicação, alinhar as expectativas que a gente tem com nós mesmos, né? Então, conseguir entender de alguma maneira o quão justo ou não justo algo é com o outro, com a gente, conseguir, né, ter essa visão maior de um contexto também, não de um comportamento isolado. Acho que isso também diz. E por vezes essa leitura de um comportamento isolado como dentro da totalidade de uma emoção ou de um sentimento, quando na verdade as coisas são nuances. E eu acho que é super delicado, né? Porque é claro que quando a gente tá conectada com a emoção, é difícil de fazer essa separação, assim. Tu fica chateada, tu tem a expectativa, tu fica frustrada e aquilo tu fica, ai, como eu queria isso. Mas é um movimento que é importante da gente estar fazendo, assim, quando a gente tá no encontro com outra pessoa, né? Com uma amiga, um amigo, uma namorada, um namorado, ou até mesmo um familiar, porque tem muitas expectativas que são inconscientes, mas a gente precisa entender, assim, o que eu quero, o que eu preciso, o que é uma necessidade pra mim, pra conseguir me colocar nessa relação, fazendo com que essa pessoa entenda. A interpretação faz parte da prova, eu sempre brinco, assim, cada um vai interpretar do seu jeito, então é importante que a gente tente deixar o mais claro possível, não só pro outro, pra mim também. O que eu preciso? Eu ter clareza daquilo que é importante pra mim, pra me colocar nessa relação, não facilitando, mas talvez dando menos abertura pra esse tipo de frustração que vem por falta de interpretação de ambos os lados. Eu não sei tu, mas pra mim é uma das coisas que eu vejo como maiores problemas nas relações atualmente, tanto de amizades quanto de relacionamentos, assim, e relacionamentos também familiares. Eu consigo lembrar de vários exemplos agora em mente, assim, do quanto que, cara, é uma questão de interpretar, né? Eu tô interpretando com os meus olhos, eu tô interpretando com as minhas lentes. Quando a gente conversa, sem tanta armadura, sem tantas armas apontadas, tentando se colocar um pouquinho mais, falando mais do que tá batendo de dentro de mim, daquilo que vem de dentro, das minhas necessidades e muito menos dessa falta que o outro não tá suprindo, eu acho que fica muito mais fácil da gente conseguir alinhar. Quando a gente sai de um tom mais acusatório e entra pra esse lugar de conectar mais emocionalmente com a dor do outro, a gente consegue empatizar mais e construir um ambiente mais favorável à conexão, à mudança, à resolução daquela questão em si. Às vezes também, né, eu gosto muito de falar para os pacientes, vamos dar um passo para trás, vamos olhar para a situação de uma outra perspectiva mais distante, porque quando a gente está muito implicado naquilo, os nossos vieses, as nossas emoções tomam conta e dificultam por vezes essa interpretação e visão e, enfim, né, conseguir acomodar cada coisa em seu devido lugar. Acho que não é vamos tentar não criar expectativas, não vamos criar expectativas porque a gente não se decepciona. Não, para lá. Não existe uma receita pra gente não criar expectativas. Elas vão acontecer, vão surgir, a gente vai se decepcionar muito. Mesmo quando a gente, inclusive, comunicar. A decepção faz parte da vida. Super. Mas o ponto é o que a gente faz com essa expectativa que tá aqui. A gente guarda ela pra gente, se incomoda e aí não faz nada, ou a gente coloca aquilo pro outro, alinha aquilo com o outro, com a gente, entende um pouco mais as nuances disso e vai trabalhando pra aproximar aquela expectativa e a realidade para que sejam coisas mais próximas, né? Acho que a mensagem que pode ficar aqui dessa conversa que a gente tá tendo hoje é isso, assim, tô me decepcionando com o quê? Tô me decepcionando com o outro ou com a expectativa que eu criei sobre o outro? E claro, que nem tu disse, por vezes a gente vai se decepcionar com o outro, mas a gente tem que ter clareza também de, tá, tô eu aqui criando expectativa, em algum momento essa pessoa me mostrou que me entregaria isso ou não, da onde isso tá vindo, assim? Responsabilidade compartilhada. Quando a gente fala de duas pessoas, a gente fala de duas bagagens diferentes. Então é importante da gente se posicionar dessa forma. E a gente segue construindo juntas daqui. Seguimos construindo juntas.